Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Encontro do Crisma. Eu começo a nossa catequese de hoje lembrando o que diz-nos São Paulo na carta aos Romanos. Tudo o que lemos na Bíblia foi escrito para nos instruir, para manter firme a nossa esperança, com a força e a coragem que as Escrituras nos dão. O nosso tema de hoje é a Bíblia, Palavra de Deus no coração da vida. A Bíblia é um dos livros mais lidos de toda a história da humanidade. Milhares de pessoas antes de nós leram a Bíblia, procuraram encontrar nela um sentido para a sua vida. E encontraram, pois caso contrário, não nos teriam transmitido essas escrituras tão antigas. E hoje ninguém mais teria interesse pela Bíblia, né? Acontece justamente o contrário. Só no século passado, mais de 1 bilhão e 500 milhões de exemplares da Bíblia foram impressos e divulgados no mundo inteiro, traduzidos em mais de 1000 línguas diferentes. Embora escrita há muito tempo, a Bíblia guarda a experiência de vida de muitas gerações e apresenta uma mensagem nova e original para a gente. Um livro tão procurado e lido por tantas pessoas deve possuir um segredo muito importante, né? Mas qual seria esse segredo? Como fazer para descobri-lo? Para explicar isso, vamos fazer uma comparação, mesmo que toda comparação seja limitada. A Bíblia é como uma cebola, cheia de cascas e de camadas. Para podermos usá-la e misturá-la na comida, precisamos descascar essa cebola, tirando suas camadas e depois picá-las bem miudinho. E quando fazemos isso, nossos olhos ardem muito, chegam até a lacrimejar. Mas depois temos um tempero maravilhoso que vai dar mais gosto, sabor e força para a nossa comida. A Bíblia também tem que ser descascada para percebermos sua mensagem profunda. Essa mensagem é muitas vezes dura, arde os nossos olhos, mas só se nós descascarmos assim a Bíblia e a misturarmos em nossa vida, como misturamos a cebola na comida, é que a Bíblia vai ter gosto para nós, vai dar novo sentido à nossa vida e nos trazer a verdadeira felicidade. Vai fazer arder nosso coração, como a cebola faz arder nossos olhos. A Bíblia é luz para a nossa vida. O Salmo 119 diz assim a Deus: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A leitura da Bíblia quer nos ajudar a perceber a presença viva de Deus, o seu sonho de vida e esperança, de paz e solidariedade. Por isso, a palavra de Deus é, acima de tudo, como a luz de um farol que indica o caminho por onde andar. A Bíblia é profundamente humana, mas o que isso significa? A Bíblia fala das coisas da vida, narra a experiência de vida de um povo que caminha através de muitas gerações. Ela é assim, palavra de vida eterna, sempre nova, provocante e iluminadora. Por trás de suas palavras pode-se descobrir o segredo de Deus para viver bem a vida. A fé nos diz que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. No Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra tem a força e o valor daquele que a pronuncia. A palavra humana pode errar, enganar, pois o homem é fraco, ignorante e não oferece segurança total. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é prego seguro e firme, que sustenta a vida de quem nela se agarra e por ela se orienta. Olha o que nos diz o salmista: Eu me agarro a ti, Senhor, e tu me seguras com tuas mãos. A Bíblia é palavra de Deus, sim, mas encarnada na palavra humana. A palavra de Deus revestida de palavra humana. É um livro divino humano. Tá, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e isso a gente pode afirmar. Mas o que isso quer dizer? A Bíblia é fruto da caminhada de um povo que quis deixar registradas suas experiências de vida. Mas ela não caiu pronta do céu, ela surgiu da terra, da vida do povo de Deus. Surgiu como fruto de inspiração divina e do esforço humano. Muitas pessoas contribuíram para que essa palavra chegasse até nós. Homens, mulheres, jovens, idosos, pais, mães, agricultores, pescadores, sacerdotes, reis, profetas. A Bíblia foi surgindo do esforço comunitário de toda essa gente.
Ela nasceu da vontade do povo de ser fiel a Deus e a si mesmo, e da preocupação em transmitir aos outros e a nós essa mesma vontade de ser fiel. Mas aí podemos nos perguntar: como é que um livro que surge da vida e da caminhada do povo pode ser ao mesmo tempo a palavra de Deus? A Bíblia é fruto do Espírito de Deus que moveu as pessoas a agir, a falar ou a escrever. O Concílio Vaticano II, no seu documento sobre a palavra de Deus, diz que na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por eles, escrevessem como verdadeiros autores. Tudo e só aquilo que Ele próprio quisesse. Muito lindo isso, né? A segunda carta de Timóteo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Como a própria Bíblia diz, é preciso sabedoria e discernimento para descobrir o seu sentido. É necessário discernir a palavra de Deus em meio à palavra humana. Daí a importância do estudo das Escrituras para que não as leiamos de forma incorreta. Igualmente importante é a abertura ao Espírito de Deus, que nos ilumina para a interpretação e percepção da presença misteriosa de Deus, não só no texto, mas também no nosso dia a dia. E qual que é o conteúdo da Bíblia? A Bíblia tem de tudo: doutrina, histórias, provérbios, profecias, cânticos, salmos, lamentações, cartas, sermões, meditações, biografias, genealogias, poesias, parábolas, comparações, tratados, contratos, leis para a organização do povo, leis para o bom funcionamento da liturgia, coisas alegres e tristes, fatos verdadeiros e fatos simbólicos, coisas do passado, do presente e do futuro. Desse modo, ao ler a Bíblia, encontramos a verdade da história, da minha e da sua história, de todas as histórias. A história é vista como um lugar do conhecimento de Deus. Este Deus que, no seu dinamismo, impulsiona os homens e o mundo ao seu destino verdadeiro. Esse Deus que nos impele para a realização, para a aceitação, para a doação. E nós, seres humanos, somos chamados a responder por ações e atitudes a este apelo de Deus. O assunto da Bíblia, no qual ela não erra, é a nossa salvação. A Bíblia não apenas revela Deus, ela também revela o ser humano com muito realismo. Nela aprendemos muito sobre como Deus é, mas vemos também, como num espelho, a nossa natureza humana. E como a Bíblia está organizada? Nós podemos dizer que a Bíblia é uma biblioteca dividida em duas grandes partes. A primeira é chamada de Primeiro Testamento ou também de Antigo Testamento, que contém 46 livros que narram a vida, a fé e a história do povo de Deus, o povo de Jesus. Nessas histórias encontramos a nossa história da salvação. Há nessa biblioteca do Primeiro Testamento os livros do Pentateuco, a Torá, os livros históricos, os livros sapiensais, entre eles o livro dos Salmos, e os livros proféticos. Vá no índice da sua Bíblia e confira a lista desses livros. Vejamos alguns belos versículos do Primeiro Testamento. Não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o seu preço, é a ti que eu quero. Mesmo que as serras mudem de lugar ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Minha aliança perfeita nunca há de vacilar, diz o Senhor, o teu apaixonado. A segunda parte, chamada Novo Testamento, contém 27 livros, nos quais encontramos a narrativa da vida de Jesus e das primeiras comunidades cristãs.
Essas primeiras comunidades mostram para nós suas experiências de vida cristã, tudo aquilo que elas guardaram e refletiram sobre Jesus Cristo, sua pessoa, palavras, gestos, atitudes. Assim, estes escritos nos ajudam a fazer a nossa própria experiência de fé e seguimento de Jesus hoje. No Novo Testamento, destacamos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Há também os Atos dos Apóstolos e as belas cartas de São Paulo e outros livros muito importantes. Depois, dê uma olhadinha no índice da sua Bíblia, quais são eles. Vejamos alguns versículos do Novo Testamento para saborear. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. O amor não seja falso, detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente. A Bíblia é fonte da vida cristã, da catequese, da liturgia e da nossa oração cotidiana. Aliás, já falamos aqui que a leitura orante da Bíblia é uma maneira privilegiada para refletir, meditar e nos comprometer com a palavra de Deus. Nessa catequese de hoje não temos como aprofundar ou dar mais detalhes dos livros da Sagrada Escritura, mas é muito importante aprofundar ainda mais, saborear a palavra de Deus, descobrindo sua beleza sempre nova. Lembramos que na Arquidiocese nasceu há 50 anos o mês da Bíblia, celebrado em setembro, e temos toda uma grande história de anúncio da palavra de Deus, de formação bíblica. O nosso atual projeto de evangelização chama-se Proclamar a Palavra. Tal é a importância que damos à Palavra de Deus. Acompanhe os encontros bíblicos semanais para refletir e meditar a Palavra de Deus. É só acessar o site arquidiocesebh.org.br. No site você vai encontrar também muitos cursos sobre a Bíblia. Vale a pena conferir. E para terminar nossa catequese, eu vou citar um versículo de São Paulo na primeira carta aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus esteja convosco, o meu amor esteja com todos vós em Cristo Jesus. Uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.